Wade Wilson, não o Deadpool, e sim um psicopata. Wade Wilson, o assassino de mesmo nome que o personagem da Marvel Deadpool, foi condenado à pena de morte nessa terça-feira, dia 27/8/2024. O homem de 30 anos é responsável pela morte de duas mulheres em 2019 na Flórida, Estados Unidos. Wilson foi condenado à pena de morte por matar duas mulheres por um simples prazer de matar, segundo o New York Post. Enquanto recebia a sentença, ele não esboçou nenhum sinal de tristeza. Wade confessou ter matado Christine Melton, de 35 anos, e Diane Ruiz, de 43 anos, em outubro de 2019. Baseado neste caso, fica a pergunta: homicida merece a pena de morte? Vamos ao primeiro assassino da Bíblia, Caim. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está teu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. A terra foi contaminada com o sangue de Abel, morto por seu irmão Caim. Contudo, Deus não puniu Caim com a morte imediata. Porém, Caim tinha medo de ser assassinado por outro homem. E Deus, em vez de matá-lo, colocou uma marca de proteção em Caim para que ninguém o matasse. E quem se atrevesse matar Caim sofreria 7 vezes a vingança. Mais tarde, um descendente de Caim chamado Lameque se tornou o segundo homicida da Bíblia, ferindo uma pessoa e matando outra, como ele confessa lá em Gênesis capítulo 4, versículo 23. Então, não havia ainda a pena de morte para homicídio. Aliás, não havia lei escrita para nenhum ato de violência antes do dilúvio. Contudo, a civilização pré-diluviana tinha em suas mentes as leis divinas da ética e da moral, como nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, versículo 15. Mas que foram corrompidas pelo pecado. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Depois do dilúvio, na aliança que Deus fez com Noé, Deus instituiu a pena de morte. Então, a partir dali, todo homicídio doloso com intenção de matar tinha que ser punido com pena de morte. E o próprio homem recebeu de Deus a autoridade para executar a pena de morte sobre o homicida. Assassinato, portanto, é proibido. Não matarás. Como está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Na lei escrita de Deus, dada através de Moisés ao povo de Israel, finalmente o assassinato era proibido. E quem quebrasse esse mandamento era punido com pena de morte. Pena essa que foi herdada da aliança de Deus com Noé, como já vimos aqui. Assassinato contamina a terra e traz maldição divina. Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra. E só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou.
Números capítulo 35, versículo 33. Quando o grau de violência e assassinatos é muito elevado numa cidade ou nação, é porque a pena de morte não é aplicada devidamente contra os homicidas. E isso atrai a maldição divina sobre determinado território. Maldição tal que é representada através da violência e da morte na cidade ou numa nação. Por isso que certas cidades ou nações é mais violentas do que outras. Mas eu faço outra pergunta. O cristão deve ser a favor da pena de morte? Olha só que Paulo nos diz em Romanos capítulo 13, versículos 1 ao 6. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Através desse texto, vemos as funções das autoridades. Primeiro, instituição divina. Paulo afirma que as autoridades são instituídas por Deus. Segundo, manutenção da ordem. As autoridades têm a responsabilidade de manter a ordem e a justiça. Terceiro, agentes de punição. As autoridades são designadas para punir os que fazem o mal. Aí eu pergunto novamente: o cristão deve ser a favor da pena de morte? Sim, eu respondo que sim, com toda a convicção. O cristão deve ser a favor da pena de morte com base em Romanos capítulo 13, versículos 1 ao 6. Uma vez que Paulo ensina que as autoridades, como portadora da espada e agentes da justiça divina, têm o dever sagrado de manter a ordem e punir o mal, o que inclui a aplicação de penas severas, como a pena de morte, especialmente para conter os homicidas. Paulo menciona que as autoridades não trazem a espada sem motivo. Romanos capítulo 13, versículo 4. Ensinando que elas têm o direito de usar a força, inclusive de maneira letal, como parte de sua função de manter a justiça. Então, o cristão deve ser a favor da execução da pena de morte do homicida. Agora, se há abuso de autoridade ou corrupção por parte das pessoas que exercem a autoridade, o Senhor fará essa autoridade cair. Simples assim. Mas tem um detalhe: Deus também mantém e usa uma autoridade abusiva e corrupta para punir uma cidade ou uma nação inteira. Não é mesmo, Brasil? Então, quando as pessoas que estão exercendo autoridade de forma abusiva e corrupta numa cidade ou numa nação e não cai, pode ficar certo que é punição divina. Deus pode punir, portanto, de duas maneiras: usando a autoridade para acabar com o homicida, como também usando a autoridade para
punir uma cidade ou uma nação inteira. Eu faço outra pergunta. O Brasil está amaldiçoado pelo sangue inocente que é derramado diariamente? Trazendo para a situação espiritual do Brasil. Por que o Brasil é um país tão violento? Por que o Brasil tem tantos assassinatos? Por que alguns estados ou cidades dentro do Brasil são mais violentos que outros? É porque não tem pena de morte para punir o homicida no Brasil. Simples assim. Porque as autoridades brasileiras não cumprem seu papel dados por Deus adequadamente. Inclusive fazem leis que até proíbe a pena de morte, ou que não permite a pena de morte. No máximo, uma prisão de 40 anos, deixar a pessoa 40 anos, que é a pena máxima para quem comete homicídio doloso. 40 anos de prisão. Só que, como vimos no começo, o sangue da vítima assassinada só pode ser pago pelo derramamento do sangue do assassino. Ou seja, deixar preso o assassino em vida não vai vingar o sangue daquela pessoa assassinada, daquela vítima assassinada. E com isso a maldição permanece no local onde a pessoa foi assassinada. E eu falo de maldição divina. Maldição são os infortúnios de Deus, são os castigos de Deus sobre uma pessoa ou sobre uma nação. Portanto, é porque os assassinos ficam muitas das vezes impunes, ou no máximo pagam cestas básicas ou serviços comunitários por seus homicídios, não acontece absolutamente nada, muitas das vezes. Isso porque nem estou falando dos abortistas, que patrocina e incentiva o assassinato de bebês no ventre. Ou seja, o Brasil tem muito sangue nas mãos. Muitos assassinos, homicidas vivos e impunes. Consequentemente, muitas maldições sobre o solo brasileiro, sobre a sociedade brasileira. Por isso, o solo do Brasil está contaminado com tanto sangue inocente derramado por homicidas que ainda vivem. Deus abençoe.